Olá pessoal, eu sou o Douglas de Oliveira, da Academia do Conselho Tutelar. Estamos gravando esse vídeo por conta de uma informação muito trágica que foi noticiada aí na imprensa, nos principais veículos de comunicação, a questão do ato infracional envolvendo duas crianças, uma de 10 e uma de 11 anos. E teve um desfecho trágico. Infelizmente, a criança de 10 anos, ela faleceu, vítima de um confronto com a polícia militar. O que a notícia trouxe para nós foi que essas duas crianças resolveram cometer um ato infracional, acabaram subtraindo um veículo. A criança de 10 anos estaria dirigindo esse veículo em posse de uma arma de fogo e empreenderam fuga, sendo acompanhados pelos policiais militares. E nessa fuga eles acabaram batendo o veículo e a criança teria atirado contra esses policiais, que acertaram a criança de 10 anos, sendo que essa criança veio a óbito. E uma outra criança que estava junto, de apenas 11 anos de idade, foi encaminhado para a delegacia, foi ouvido na presença da sua mãe, da sua genitora, e liberado em seguida pelo delegado de polícia. Então, e aí o porquê desse vídeo, o porquê dessas informações? O que o Conselho Tutelar tem a ver com essa situação? Então, sejamos objetivos e práticos, porque infelizmente nós acompanhamos ocorrências desse tipo aí nas principais cidades. Infelizmente as crianças se envolvendo cada vez mais cedo com situações de ato infracional, mas que infelizmente essa teve um desfecho muito trágico. Então vejamos o que diz a legislação, que todos os senhores conhecem muito bem, porque são conselheiros tutelares, mas nós vamos caminhar passo a passo nessa condição. Vamos lá. O que diz o artigo 136 em relação a nossas atribuições? São atribuições do Conselho Tutelar. Inciso 1. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 ao 7. Então vamos nos reportar até o artigo 98, que é uma atribuição. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, em 3 situações. 1. Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. 2. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. E 3. Em razão de sua conduta. E depois ele faz a menção específica do artigo 105, que trata do ato infracional, da prática de ato infracional. Artigo 105. O ato infracional praticado por criança ao ato praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101. E no artigo 101 nós temos as medidas de proteção específicas para a criança. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, que nós acabamos de ler, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. E vai do inciso 1 ao inciso 7, que trata de encaminhamento aos pais, orientação, matrícula e frequência obrigatória, acompanhamento temporário, requisição de tratamento médico específico, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, até o pedido de acolhimento institucional. Então vejam, o que nos chamou a atenção em relação a esse caso? Em dado momento, vocês vão poder consultar na íntegra essa reportagem, essa matéria, nos principais portais. Diz que em determinado momento o Conselho Tutelar foi acionado para o comparecimento em delegacia de polícia. E a autoridade policial teria mencionado que o conselheiro tutelar não compareceu porque a criança já estava acompanhada da mãe, no caso, ou dos responsáveis. Pessoal, amigos e amigas conselheiros tutelares, é óbvio, nós sabemos que não é uma determinação específica o comparecimento do conselheiro tutelar em delegacia de polícia, na presença da autoridade policial, para acompanhamento de ato infracional. Nós sabemos disso. Porém, o que nós temos que avaliar não seria razoável o acompanhamento
pela tomada de decisão do colegiado, nesse caso específico, ou em tantos outros que houver realmente essa necessidade? Isto porque o artigo 98 diz e abre uma hipótese muito grande nessas possibilidades de omissão da sociedade ou do Estado em relação à questão da criança. Ato infracional praticado por criança não cabe a apreensão, e sim medidas específicas de proteção. Então eu acredito, e aqui não é nenhuma crítica das instituições em geral, porque foi, porque não foi, será que tinha que ir mesmo, tal, mas a questão é, nós estamos e precisamos avaliar a extensão dessas medidas, o tempo necessário que nós precisamos dar de resposta a toda a sociedade. Nós somos um órgão eleito pela comunidade em geral para zelar pelos direitos da criança e adolescente. Embora nós não façamos a execução direta dessas medidas, mas nós podemos fazer o acompanhamento ou a verificação efetiva da ameaça ou violação desses direitos. Será que não poderia ter uma equipe do Conselho Tutelar para averiguar realmente o que de fato aconteceu, junto e de forma autônoma com a autoridade policial? Se naquele momento tivesse o entendimento de encaminhar essa criança, a sobrevivente, né, obviamente, para algum espaço de acolhimento, não seria interessante fazê-lo naquele momento, diante de um caso de repercussão como esse? São essas questões que nos trouxeram a debater esse tema junto com vocês. Por quê? Porque o direito é muito dinâmico, a sociedade é muito dinâmica. Nós sabemos que muitas instituições cobram do Conselho Tutelar uma postura mais enérgica frente principalmente a essas questões de ato infracional. Então isso, agora todo mundo comentando realmente essa questão, e é uma participação efetiva do Conselho Tutelar. Nós não podemos fechar os olhos para uma questão como essa. Isso não é só na capital, isso pode ocorrer em qualquer cidade do interior, em qualquer município, e aí, obviamente, vai demandar um entendimento do colegiado frente a uma atuação em relação a isso. Portanto, o que eu gostaria que vocês soubessem, o que eu gostaria que vocês refletissem é a necessidade específica de um comparecimento perante um caso de tamanha repercussão como esse. Ou em tantos outros casos que se faça necessária a presença do Conselho Tutelar. Ele não é impedido de estar em qualquer lugar. Havendo criança e adolescente, ele pode estar lá até como uma pessoa para constatar efetivamente uma ameaça ou uma violação direta desses direitos. Portanto, senhoras e senhores conselheiros, a nossa missão ela está cada vez mais sendo aclamada pela população, cada vez mais as instituições pretendem confiar no Conselho Tutelar, muito embora nós não tenhamos apoio do município efetivamente, através de cursos de capacitação, de atividade continuada, mas nós temos que nos unir e levar à população, principalmente a comunidade que nos elegeu. Eu trabalhei por 4 anos no Conselho Tutelar, então fui eleito pela minha comunidade, então nós temos que fazer frente a essas questões de relevância e de importância para o município. Esse vídeo foi importante nesse momento, nós podemos com certeza aí discutir outros temas importantes, mas nós gostaríamos de deixar essa reflexão para vocês. Muito obrigado, nos vemos na Academia do Conselho Tutelar, e vocês que gostaram, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, compartilhe e divulgue as informações para os seus amigos e colegas. Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima.